Seja generoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amado irmão, amada irmã, obrigado por você estar aqui comigo nesta homilia diária. Muito obrigado mesmo por me permitir entrar aí na sua casa. Nós vamos meditar o evangelho que está em Lucas, capítulo 21, versículos de 1 a 4. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus ergueu os olhos e viu pessoas ricas depositando ofertas no tesouro do templo. Viu também uma pobre viúva que depositou 2 pequenas moedas. Diante disto, ele disse: Em verdade vos digo que essa pobre viúva ofertou mais do que todos, pois todos eles depositaram como oferta feita a Deus aquilo que lhe sobrava. A viúva, na sua pobreza, ofertou tudo quanto tinha para viver. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amado irmão, amada irmã, sejamos generosos para com Deus. Muitas vezes, tantas vezes, temos tanta generosidade quando se trata do tempo para nós mesmos, quando se trata de uma vida. Por exemplo, tem pessoas que são tão generosas com seu tempo para a academia, para os estudos, para esta vida que não é ruim, são todas coisas boas, mas que trata do cuidado para comigo mesmo. Nós precisamos sim ter este cuidado para conosco mesmos, é importante, mas quando se trata para Deus, muitas vezes nós ficamos segurando, somos mão de vaca, exatamente. E aí, claro, eu vou dizer do dinheiro, mas mão de vaca com o tempo, mão de vaca com a disponibilidade, mão de vaca quando nós temos talentos escondidos. Nós poderíamos ofertar esses talentos, esses dons, essas habilidades para Deus, no serviço da evangelização, e nós ficamos dando aquilo que sobra. Veja que Jesus Cristo, e eu vou falar mais para frente de fato do dinheiro, mas veja que Jesus Cristo está observando que aquelas pessoas ricas estavam depositando o que estava sobrando. Quantos de nós salvamos da novena de Natal se sobra tempo? Quantos de nós salvamos se nós não estivermos cansados? Quantos de nós vamos fazendo tudo isso? Eu sei que o cansaço vem, todos nós cansamos, eu também me canso, e tem dias sim que dá vontade de não cumprir os deveres que nós precisamos cumprir. Eu entendo, meus irmãos. Mas Jesus está dizendo, olha, a vida de santidade, o reino de Deus, acontece para aquele que é generoso, para aquele que está aberto à ação de Deus, está aberto ao serviço, à doação do tempo, da disponibilidade, dos talentos, da inteligência, das suas emoções. Queridos irmãos, estejamos atentos a isso. Mas agora vamos para o evangelho mesmo, que fala justamente desta realidade que mexe com muitos de nós, e quando falamos, nós falamos assim, mas ninguém tem que mandar no meu dinheiro. Vamos lá. Jesus então está no templo, como nós sabemos, então vendo as pessoas depositarem ofertas, ou seja, é obrigação de todo mundo sustentar o templo, como é obrigação de todos nós aqui sustentar a igreja, com seu dízimo, com as suas ofertas, com as suas doações. E aí então, Jesus viu que os ricos depositavam, e depositava o quê? O que estava de sobra. Sabe por quê? Certamente Jesus via que diante daquela riqueza que aqueles homens tinham, o pouquinho que ele jogava lá no cofre não significava nada. Queridos irmãos, quantas vezes também nós temos muito, nós sim temos muito, mas somos tão mesquinhos, tão mesquinhos na hora de ofertar para Deus, de dar o dízimo, de devolver o nosso dízimo, de fazer as nossas ofertas. Eu sei que tem gente que não gosta quando a gente fala deste assunto, mas veja, eu vou ler o texto do Evangelho, onde o próprio Jesus Cristo diz, diante disso, versículo 3, ele disse, em verdade vos digo que esta pobre viúva ofertou mais do que todos. Versículo 4, pois todos eles depositaram como oferta para Deus aquilo que lhes sobrava. Não, meus irmãos, não pode ser o que sobra. A generosidade, a mesma forma que somos muito generosos com o tempo para conosco mesmos, nós precisamos ser generosos para com a oferta financeira para Deus. Veja, meus irmãos, significa que agora tem que sair vender carro, casa e dar para a igreja? Não, pelo amor de Deus, isso não é doutrina do Evangelho. Se você está sendo iludido com isso por outros irmãos por aí, toma cuidado, não é isso.
Mas Jesus está falando, quando você for ofertar para Deus, seja generoso. E aqui eu já expliquei tantas vezes, por exemplo, quando se trata da missa do dízimo, né? Olha, a palavra de Deus manda dar 10%, mas se você não tem condições, e eu sempre falo isso é uma orientação minha aqui na minha paróquia, dê 8%, dê 7%, dê 5%. O importante é ser consciente daquilo que você está entregando para a igreja, ou seja, para Deus, por meio da igreja, que você seja fiel. Entendem a lógica desta fidelidade, desta generosidade? E é então que Jesus olha para a viúva. Olha, a viúva deu apenas 2 moedinhas. Mas fazendo comparação com os outros, que os ricão, que deu muito dinheiro, que deu as suas ofertas, 2 moedas não é nada. Mas para aquela viúva era tudo. Então Jesus diz: mas a viúva na sua pobreza ofertou tudo o que tinha para viver. Certamente, meus irmãos, aquela viuvinha não tinha muita coisa, e 2 moedas era pesado para ela. Então, assim, eu digo assim, eu vejo aqui na nossa própria paróquia, existem algumas pessoas, sim, que também são tão necessitadas, mas são tão fiéis na sua oferta, na sua entrega. Isso é bonito de ver, sabe por quê? Demonstra confiança na providência de Deus. Meus irmãos e minhas irmãs, que este evangelho nos ensine a sermos generosos, de um lado, no nosso tempo, nos nossos talentos, nos nossos dons, para entregarmos aquilo para Deus, para que seja frutificado mesmo. E, como está propriamente na letra do Evangelho, quando se trata do dinheiro, nós ficamos resistentes, que sejamos generosos também. Repito, talvez para 10% é muito, para outro não é, mas veja, olha, 5%, 4%, meus irmãos, tem gente que se devolver 5% não vai ferir nem o bolso dessa pessoa, não vai ser nenhum sacrifíciozinho para ela. Faça esse exame de consciência na sua vida. Não dê a sobra, que seja prioridade. Olha, quando você vai fazer os cálculos do mês, você não diz, olha, água, energia, telefone, internet, posto de gasolina. O dízimo, a oferta também precisa entrar nessa planilha. Não estou exagerando. Veja, é o Evangelho que está dizendo. E então, fica agora a encargo da própria consciência de cada um. Então, se eu não devolver o dízimo, eu não vou para a igreja. Claro que você vai, meu irmão. A graça de Deus é de graça. Fica a nossa responsabilidade da manutenção do templo por meio das doações, dos dízimos de cada um de nós. E aí, Deus vê atrás disso a nossa generosidade, como nós somos confiantes na sua graça. E está por trás disso tudo esta ideia de que aquela viuvinha depositou 2 moedas, ela não tinha ninguém, viúva, ela não tem marido. Ou seja, ela depende da providência de Deus. E mesmo assim, sabendo que não tinha mais nada, ela entregou e confiou na providência. Faça o seu exame de consciência, veja se você está sendo generoso com Deus. Repito, se você pode 10%, dê 10%, se você pode 5%, dê 5%, mas seja consciente, seja honesto e seja fiel. E que por meio desta oferta doada, você possa crescer também no seu caminho de generosidade. E agora juntos vamos rezar um Pai Nosso e uma Ave Maria, mas antes eu quero te pedir, por favor, deixa o joinha aqui neste evangelho, se inscreva no canal do YouTube, muitos de vocês não são inscritos, talvez você que deixe um comentário lá no grupo do WhatsApp, vai lá no YouTube, por favor, deixa um comentário no YouTube, isso ajuda demais este canal crescer, envie para mais pessoas, no grupo da sua família, envie para outra pessoa, coloque no status do seu WhatsApp, por favor, me ajude na divulgação deste canal de evangelização. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E que Deus te abençoe, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.